Sejam muito bem-vindos ao Fiscochef. Meu nome é Rogério. Meu nome é Fabiano. Então vamos lá. Eu já estou me sentindo em casa. Então nós vamos falar de Fiscochef, vamos falar de processo de gestão e de cozinha, de culinária, restaurante, de bar e de franquia. Então já estamos aqui, ambientado, estou me sentindo em casa. Eu espero que você também esteja. A gente vai trazer assuntos divertidos, assuntos importantes relacionados a restaurante, a bares, a franquias e também histórias impactantes de empreendedores, de investidores e de chefes de restaurante no nosso Brasilzão afora. Vamos lá então, a gente vai bater um papo, trocar uma ideia aqui, já começar com gás total para a gente entender, para vocês entenderem um pouquinho mais de todo o conteúdo que a gente vai poder trazer aqui. E hoje nós vamos falar algo focado mais em gestão, em finanças, parte burocrática, que muitos não gostam, mas faz parte de todo o negócio. Para começar, senhor Fabiano, bora lá. Bora. Vai ser uma jornada massa, divertida, desafiadora, mas a gente tem um propósito. É isso mesmo, Rogério. Estamos aqui junto. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês. É um prazer sempre. Vamos trazer muitos casos e muitas histórias aqui. É e isso aí, começando do início, né? Eu acho que todo empreendedor que vem, né, consultar a gente e buscar como um novo negócio, qual é a pergunta que eles fazem primeiro, né? Começar pelo começo cara, como que eu começo um negócio? Exatamente. Por onde eu começo? Exatamente. Por onde eu começo? Então, quais são as perguntas, né, que eles trazem? Por onde eu começo? Né? Então, assim, primeiro qual é o teu propósito, né? Por que você quer abrir um restaurante? Eu acho que isso é um ponto importante. Isso é um ponto subjetivo de que as pessoas têm vontade, têm um desejo, têm um sonho. Né? Mas também existem o quê? Os aspectos burocráticos, né? Os aspectos legais, os aspectos tributários. Então eu acredito que quando o empreendedor quer navegar pelo universo do empreendedorismo, iniciar esse projeto, né, ele tem que entender um pouco do contexto, né? Um contexto societário. Então tudo começa por onde? Por uma constituição societária. Né? Qual é o investimento? Qual é o tributo? Qual é a tributação que nós temos disponíveis hoje no Brasil? Simples Nacional, lucro presumido, entender qual é a modalidade e qual é a melhor para aquele nicho e para aquele negócio. Né? Então, eu acho que o início de tudo, você tem que trazer e entender essas questões iniciais. E aí depois passando para outros pontos importantes também do negócio. Massa. São vários aspectos que vão envolver ali o negócio, né? Então, a gente tem desde a parte de operação efetiva do restaurante, desde a parte de gestão de pessoas, de softwares, todos os fornecedores, o back-office, que eu digo que a gente é muito do back-office, né? Que vê essa parte burocrática, e é comparativo tributário, compensa mais, Simples Nacional, lucro presumido, o que gera crédito de imposto, o que paga mais imposto, o que paga menos imposto, porque afinal de contas a gente está ali para fazer o melhor para o cliente, mas também de forma que a gente consiga estruturar um projeto que pague menos imposto. Ninguém quer pagar mais imposto, vamos pagar só o necessário, já é top demais. E aí, para a gente pensar aqui, o que a gente precisa para uma pessoa começar um negócio de restaurante, de bar? Precisa de muito dinheiro para abrir um restaurante? Precisa de pouco? O que a gente pode bater um papo aqui? O que você... Olha, todo negócio precisa de capital. Né? Tem que ter capital. Não tem como você abrir e começar um negócio sem capital. Só que tudo depende do tamanho do projeto, do tamanho do investimento. Né? Nós temos alguns casos que são histórias, né? Cases de sucesso, né? Que começaram porta a porta. Né? E eu acho que é um caso até interessante de contar, da Cacau Show, né? Que eu acho que é um case muito legal. E como ele começou, Rogério? Você lembra como ele começou? Então, o Alexandre da Cacau Show, é interessante essa história porque ele
a família dele já tinha um comércio de chocolate, mas estava meio devagar, e ele retomou o comércio de chocolate que a família tinha, então ele já tinha algumas receitas, e ele, cara, com pouco capital, porta a porta, começou a fazer venda direta. Sim. Então eu acho assim, quando a gente fala, vou abrir um restaurante, preciso de muito dinheiro ou pouco, você pode abrir com pouco, pode abrir com muito. Pouco dinheiro, muita vontade, né? Que é o que o Alexandre fez. Então ele foi pra rua, começou a vender. Sola de sapato é um fator de operação ali importante, porque era porta em porta, né, que ele começou a vender. E aí ele começou a escalar e hoje a Cacau Show é o que é, sim, porque começou lá atrás. Então era muita vontade, muita disciplina, um propósito bem definido, né, para você crescer. A gente observa que todo negócio tem pessoas que ousam, né? Então, pessoas que têm um propósito, né? E é onde normalmente é iniciado o processo do empreendedorismo. E é onde a gente tem esses casos de sucesso, né? Mas sempre parte de um propósito de uma pessoa, né? Ou um propósito de um grupo de pessoas, talvez, né? Que são outros cases. Mas, assim, o sucesso do restaurante, né? Rogério, a gente pensando assim... E o que você entende assim para um restaurante ter sucesso? Hoje no âmbito geral, vamos pensar assim, poxa, tá, eu tenho propósito, eu tenho vontade, né? Eu já comecei o negócio, ou eu sei como começar o negócio, mas assim, para que ele tenha sucesso, né? Quais são os temperos que a gente precisa ter nesse caldo aí, né, do empreendedorismo? Porque assim, hoje em dia ser empreendedor no Brasil não é simples. A gente entende isso, nós somos empreendedores também, nós somos empresários, e a gente entende que é um desafio diário, né? Baseado nisso, o que a gente pode entender sobre esse sucesso, né? O que seria o sucesso? Sempre que você você contando e falando sobre sucesso, sempre me vem uma frase que eu escutei várias vezes, essa frase, honrando a fonte, eu escutei do Jerônimo Temel, que ele é o Master Blaster em produtividade, em desenvolvimento humano, e ele fala que sucesso é um conjunto de coisas óbvias feitas de forma consistente. Então, se eu pegar um modelo de um restaurante, e eu entender ali que pessoas que estão ali atendendo, se essas pessoas forem contratadas e constituindo para cada um fazer o melhor da sua função ali, o que vai gerar? Vai gerar satisfação para o cliente. O cliente vai sair dali satisfeito. Ah, isso parece óbvio, mas é um ponto a ser executado. Ah, um software. Ah, eu preciso de um software, um frente de caixa. Um frente de caixa que me dê dados para eu saber qual o tipo de alimento que eu vendo mais. Ter agilidade. Quando eu tiro o pedido, ele vai direto para a cozinha. Tem todo o mecanismo da cozinha. Tá? Parece óbvio. Ter um back-office. Ter um back-office. Então, você tem um escritório de contabilidade especializado em restaurantes, que vai ver a questão tributária, melhor planejamento, vai montar toda a rotina ali contábil, estruturar. Então, é óbvio, mas faz parte do conjunto das coisas óbvias que vão gerar resultado. Sim, sem dúvida. Um restaurante tem um maître, né? O maître que gerencia toda a parte de atendimento, né, do restaurante, né, da parte de atendimento aos clientes, né? E ali você tem toda uma estrutura, né? E ele é um especialista, né? O maître é um especialista em atendimento e ele gerencia todo o time de atendimento, né? Então a gente observa que pontos estratégicos ou vários pontos estratégicos de um negócio, né, e se tratando de restaurante, é fundamental para o sucesso, né? Então, frente, atendimento, cliente, né, satisfação do cliente, cozinha, preparo, né, tem que ter uma excelência. Quem coordena a cozinha? Chefe de cozinha, né, um especialista, e ele monta o cardápio, e ele coordena a cozinha, e ele entrega o produto. Isso é uma especialidade. Para você ter sucesso, você tem que ter vários especialistas em cada área. Para quê? Para que você tenha um conjunto, né, que faça diferença, né, Rogério? Eu acho que o ponto é esse: especialistas na parte contábil, um especialista na parte financeira. Na gestão financeira hoje em dia não.
né? Hoje em dia é muito falado, né? Mas sempre foi, né, o calcanhar de Aquiles de um negócio, né? Porque sem gestão financeira, como que você analisa os dados? Como que você entende o negócio? Então, eu acho que o sucesso ele está conectado com vários aspectos, né? Sim, Isso que a gente vai entender. que é o que eu entendo, que é um conjunto. Primeiro, assim, você definir o que é sucesso para você. Né? É ter uma estrela Michelin? É atender uma quantidade X de cliente? É ter um prato XYZ? Então, primeiro é definir, é um faturamento ou é um conjunto disso? Então, você entender e ver que dentro do mecanismo de um restaurante são várias pecinhas bem estruturadas no lugar certo que vão fazer com que o restaurante dê resultado. Né? E se a gente pensando nisso, onde que você acha dentro da gestão que acontecem uns erros assim que mais parecem óbvios, mas acabam passando no dia a dia do restaurante? É interessante, né? Porque são coisas simples, né? Se a gente se tratar de cozinha, a gente tem a questão da qualidade dos produtos, né? Vencimento, uma coisa simples, né? E você ter o controle disso, né? Em se tratando de produtos e mercadoria, tem a questão das compras, né? Ou seja, você tem que ter um time de compra hábil, né? Para você fazer, ter condição de negociar, né? Porque muitas vezes a diferença da rentabilidade ou da lucratividade está ligado à compra, né? Porque são produtos ali que têm saídas rápidas, né? Produtos perecíveis normalmente, né? Na questão tributária, você tem os impostos, né? Quando você gera compra, você gera tributo, né? Você gera tributo na compra. Normalmente esses tributos refletem na venda, né? Então, qual é o caminho, né? Compra, produto, cadastro, venda. Se tiver algum ponto, algum problema, alguma observação ali tributária que não é vista ou que não é feita de forma correta, a tendência é você pagar mais imposto. Então, olha, são detalhes, né, que você falou que levam as empresas a um problema, né, de gestão. Então, Você trouxe um ponto tributário, né? Mas com relação à gestão de compras, você trouxe um ponto tributário. Com relação à gestão de compras, eu trago um ponto financeiro também. sim, Porque assim, ó, vamos imaginar que o responsável pela compra recebeu uma oferta de alguma mercadoria, um produto que é importante para o restaurante e que se usa, mas de repente o restaurante está com um estoque bom desse produto, mas ele recebeu uma oferta. O gestor de compra vai lá e efetua a compra com desconto para pagar antecipado e tal. Só que a pergunta é: faz sentido eu ter essa compra agora, nesse momento? Meu fluxo de caixa, eu sei como é que está o meu fluxo de caixa financeiramente. Quando chegar o dia de pagar esse boleto, eu vou ter dinheiro para pagar esse boleto e vai compensar esse desconto que eu tive? Então, se eu não tiver uma conexão com o financeiro e eu saber quando vencer esse boleto eu vou ter fluxo de caixa para pagar, talvez não seja uma boa alternativa. Porque se chegar na data e eu não tiver dinheiro para pagar esse boleto, o que eu vou fazer? Eu vou pagar depois esse boleto com juros? com multa. Com multa? E vou perder a credibilidade com o fornecedor? Ou vou pagar o boleto e vou ficar devedor no banco e vou pagar juros de banco? Então entende que assim, eu preciso estar conectado a minha gestão de compra com o meu financeiro para eu poder entender se isso é bom, é legal ou se não. Então, tudo é um processo, então é um erro. O restaurante que não tem um fluxo de caixa, pode ser que ele esteja errando na compra. A gente não está falando de qualidade do produto, de quantidade de produto, estamos falando da hora de comprar. E às vezes perder um desconto, mas ter um prazo de pagamento melhor. Então tudo vai depender do que o financeiro me traz de informação para eu poder também negociar. Sem dúvida. Isso partindo do princípio de que a gente tem uma engrenagem, né? Então, como a gente falou do sucesso, são vários pontos, né? Em uma empresa, em um restaurante. Então, a engrenagem, o que você trouxe é muito legal, porque a engrenagem, ela tem que se encaixar. Então, se você possui uma gestão financeira e você não se comunica com compras, é a observação que você teve, né? Não vai ter.
Não vai ter como você entender isso. Se você tem uma gestão financeira eficiente, com fluxo de caixa conectado a compras, olha como muda um pouquinho, né? Você pode ter uma gestão financeira, mas não está conectado. Né? Você pode não ter uma gestão financeira, então isso que você falou é inviável. É inviável. Então, assim, tudo é uma engrenagem. Você concorda? Tudo tem que se encaixar. Claro, cada um na sua especialidade, cada um na sua área, mas as áreas se encaixam no negócio. Elas não são independentes, né? Não tem aquela briga, né? Ah, porque o departamento de compra é o departamento de venda, é o frente de caixa, porque o... Não. A empresa é um conjunto de Coisas óbvias. de coisas óbvias. E de que tem que ser ditas, né? É isso que é o ponto. Eu acho que treinamento, né? Quando a gente fala de treinamento e time, é justamente para falar as coisas óbvias, né? E os detalhes definidos, né? Detalhe é uma coisa, coisas óbvias são outras, né? E tem o grande exemplo, né? Eu falo do teatro, falo do balé, né? Minhas filhas são bailarinas, né? O Pedro, ele é pianista. Tá, piano. Então, o que acontece com tudo isso? É uma questão de quê? De consistência. Né? Você imagina uma peça de teatro, né? Você tem 10, 15 componentes. Ou mais, né? Tem peça de teatro que tem muitos, né? E aí, sempre falta um no ensaio, o outro não vai, o outro não estuda a letra, ou a bailarina não se esforça no dia a dia para pegar a coreografia e chega no dia da apresentação. O grande sucesso, né, Rogério, de tudo isso é você ter consistência, né, fazer com que o time esteja engrenado, encaixado e que no final sejam todos aplaudidos de pé. Eu acho que esse é o grande segredo e o grande sucesso. Mas precisamos ter cuidado, né, e o acompanhamento e a consistência para chegar. Não é um esforço, né? Não é aquela vontade. Tem vontade, a vontade passa. Só que a consistência ela se mantém. Então eu tenho uma baita de uma força de vontade, a força de vontade ela não ganha da consistência. Porque a consistência é todos os dias fazendo aquela tarefa de forma regular. E isso ganha da força de vontade. Força de vontade você tem um dia, outro dia você não tem. Um dia você tem, um dia você não tem. Um dia você tem, você não tem. Você concorda com isso? É porque entra a disciplina, né? A disciplina gera consistência. Exato. Eu acho que é muito legal, porque assim, não adianta, né? Chega no dia da peça, o ator principal sumiu! Lascou a peça. E é a mesma coisa dentro de um restaurante. Se você tiver um chefe de cozinha, chega lá, o chefe de cozinha não tá. Como que vai ser resolvido? Um dia a gente vai conversar sobre isso, que a gente ficou sabendo que tem solução para isso também, que a gente está buscando um hub de soluções para a gente trazer para cá, para a gente conversar e discutir de várias áreas, de vários lugares. A gente vai conversar aqui, vamos falar sobre RH, sobre tributo, sobre finanças, sobre software. Olha, tem muita coisa, hein? Produtos para restaurante. Produtos, assim, Olha, tudo que envolve restaurante a gente tá buscando, fuçando, porque a gente tem duas coisas que eu gosto demais. Uma é dinheiro, que é bom, faz bem para todo mundo, né? Inclusive como a gente economizar para gerar mais lucro. E o segundo, comida, que eu adoro comer. Nossa, acho que é uma coisa que eu gosto. É comida. Comer bem. Então, um dos nossos propósitos aqui é isso, fazer com que os restaurantes prosperem financeiramente, mas também que cada vez mais a culinária aqui no nosso Brasil também evolua para novos patamares, porque faz diferença. A gente gosta de viajar também, né? Com certeza. Cara, quando a gente vai viajar, não é gostoso? A gente sentar, experimentar um prato típico num lugar tal, num restaurante tal. Então, putz, faz muita diferença. Então a gente vai contribuir para dentro do nosso Brasilzão aqui, que a gente tenha muitos restaurantes prosperando, muitos restaurantes fazendo a diferença. E a gente, inclusive, podendo ir lá e degustar o que tem de melhor. Sem dúvida. E eu faço aqui, né, um compromisso com vocês, né? Com vocês de realmente trazer soluções. Né? Trazer soluções realmente para quê? Para que essa engrenagem funcione. Porque é aí a fórmula do sucesso. Né? Não tem receita de bolo e assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É realmente aplicar e conseguir soluções e soluções de especialistas.
né? É o que a gente fala, o especialista hoje, né, seja em qualquer área, ele é cirúrgico nas questões e nas soluções. Então eu acho que... Tem algum case de sucesso ali que a gente pode contribuir? Eu acho que dá, né? Gente, há muitos anos, né? Há muitos anos fazemos um trabalho com um grupo de restaurantes, né? Esse grupo ele começou com um restaurante, né? Foi um piloto. Eles têm algumas unidades em aeroportos, enfim. Então, começou pequeno, né? O sócio principal, que é o investidor, ele é advogado, né? Ele não é da área de restaurante, então ele resolveu investir, né? E aí ele foi entendendo o mercado, foi investindo, ele investindo em novos restaurantes, trouxe o irmão que é um especialista nas operações de restaurante, e aí junto com ele foi crescendo e aumentando as unidades. Eles têm algumas unidades, né? A gente tem esse trabalho com eles e assim é muito interessante porque no começo era muito caseiro, né? Era caseiro, então a gente contribuía, mas tinha um limite, né, de contribuição, ao ponto que eles entenderam que a gestão financeira era importante, né, e contrataram uns especialistas com financeiro e onde eles puderam contribuir. E a gente percebe que a evolução deles foi muito grande, né? Por quê? Porque realmente eles tinham o processo, o financeiro, o estoque, o custo, enfim, todos os componentes necessários ali para controlar e medir, né, Rogério? É o que o restaurante precisa e que todo negócio precisa. A gente fala de restaurante aqui porque o nosso podcast é voltado para bares, restaurantes, lanchonetes, mas assim, todo esse universo do que nós estamos falando, ele é para todas as empresas. Sim, serve. Todas as empresas. E é o que você está falando que eles fizeram, né? Na realidade, salvo engano, eles compraram o primeiro com um restaurante que estava com uma má gestão, não dava resultado. Sim. E aí eles entraram... Um dos foi eles entraram para... Eles entraram, remodelaram o processo de gestão, organizaram parte financeira, organizaram compras, todas as etapas que a gente falou que é óbvia. E de repente começou a gerar resultado. Olha que beleza. De repente começou a crescer. Por quê, né? Então eles olhar esses processos de ponta a ponta. Cada bloco, cada etapa com a sua importância, a sua característica. E esse conjunto gera o que gera hoje para eles de resultado. Então é fantástico. Isso prova a nossa tese sobre gestão. Né? Você trouxe, é óbvio que... É óbvio de novo, né? É óbvio que a gente, dentro da nossa empresa, ela cresce, dá resultado. Por quê? Porque a gente olha ponto a ponto a gestão. Se a gente olhar dentro do restaurante, também vai ser fantástico. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, fazer um parênteses, né? Então, nós somos segunda geração de contadores. Né? Então, nós temos um escritório que ele é genérico, é uma contabilidade que atende vários tipos de nicho, de especialidades, e legal. E a gente entendeu, era do nosso pai, passou pra gente, 30 anos depois, dentro do escritório, a gente entendeu que a gente precisava, seria legal, a gente criar uma empresa focada em um nicho. E aí eu já falei por que a gente escolheu aqui o nicho de restaurante. Primeiro, porque eu adoro comer. E segundo, porque eu adoro gestão de pessoas e finanças ligadas a dinheiro. E a gente tem esse know-how que a gente já tinha um grupo de restaurantes que a gente atendia. Então a gente criou uma empresa focado em você, que tem um empreendimento de restaurante, bares, franquias. A gente hoje é especialista. Então a gente tem diversos clientes e um time de especialistas focado só nesse setor, porque a gente consegue ajudar com planejamento tributário, consegue ajudar com foco em impostos, redução de impostos, foco em rotinas de pessoal, temos software específico, então a gente faz realmente diferença. E a gente tem uma baita bagagem, um know-how que a gente trouxe de uma empresa genérica para uma específica. Exatamente. Foi a nossa grande escola, né? A grande escola. E a Fiscochef nasceu dentro da Fiscotec, né? São 52 anos, né? Nós, 30, né? Eu não vou falar mais, porque senão aí vou entregar vai entregar a minha idade, aí não vai rolar. Nossa... Mas assim, como o Rogério falou, a nossa especialidade, realmente, nós descobrimos, né, o restaurante por nosso gosto, né, de desfrutar, né,
a culinária, porque é maravilhoso, né? Em viagens, como o Rogério falou. E eu acho que nós temos, eu acho não, eu tenho certeza, né, que nós temos muito a contribuir com o empresário, porque eles precisam entender o óbvio, né? E assim, eu acho que é óbvio enxergar o óbvio, né? Mas alguém tem que falar, né? Se ninguém falar o óbvio, como que você vai entender isso, né? A gente aprendeu isso com o Jerônimo, né? Que não o Rogério falou. Quando ele falou isso, explodiu minha cabeça, porque assim, é óbvio mesmo. É óbvio que se você tiver estudando constantemente, com consistência, você vai conseguir entender e absorver um conteúdo. Você trabalhando de forma consistente, você vai conseguir o sucesso. E você fazendo todo esse trabalho, você com certeza vai ter um restaurante de sucesso. Então, nós estamos aqui, a nossa missão, aliás, é contribuir, né, através dos podcasts com soluções e informações de várias áreas, né, Rogério, que nós estamos aqui para isso. E além de tudo, oferecer esse conteúdo, né, para o pessoal, para quê? Para despertar o óbvio. E se você acha óbvio demais, segue a gente aí que você vai entender o que vai vir pela frente, porque muitas coisas vão vir, às vezes não é tão óbvio assim, né? São descobertas que a gente vai ter aí pelo caminho e que vai ser muito interessante. Eu vou perguntar uma coisa. Nós passamos há pouco tempo pela pandemia, né? Todos nós, né? Nós como contabilidade, os restaurantes como empresas do ramo alimentício, assim como muitas empresas, lógico, afetou todo mundo, né? Mas como assim? Como lidar com essas questões, Rogério, que você... O Rogério é especialista em finanças, né? Nosso expert financeiro, ele é um estudioso de pessoas, né? E de gestão e finanças, né? Na administração. E nada melhor que ele para falar pra gente, né? Como que a gente pode lidar com as crises? Eu acho que evitar não, né? Não tem como evitar a crise, né? Porque a crise vem e vai, né? Como um fluxo que ela passa, né? Ela passa, mas como que a gente sobrevive a isso? Como que você vê esse... E assim, essa experiência que a gente teve na pandemia também, né? Que foi um processo bem rico, né? De conhecimento e de... Acho que mentalidade também, né? Forte, né? O ser humano, o brasileiro, vive em crise, né? Desde que eu me conheço por gente, a gente entra plano, sai plano, crise econômica, não sei o que global que explodiu, e aí a gente vive nesse cenário, né? Eu acho que a melhor, acho não, tenho certeza que a melhor forma da gente poder criar uma prevenção e criar um negócio que se sustente a longo prazo é gestão financeira. É você saber efetivamente para onde está indo o raio do seu dinheiro. Que entra dia, sai dia, você compra, vende, vem o negócio faturando, mas faturamento não é resultado. Então, quando a gente entender isso como empreendedor, parar e sentar que faturamento não é resultado, a gente vai começar a mudar o jogo. Porque se você, dentro de qualquer negócio, a gente consegue gerar previsibilidade a longo prazo, que chama fluxo de caixa projetado. Então, se eu tenho recebíveis a longo prazo e eu tenho pagamentos a longo prazo, eu sei na linha do tempo até onde eu vou chegar, que vai me acabar o dinheiro, para eu continuar vendendo. Ou não, né? Acabar, mas sim fazer uma gestão do recurso que você tem por um determinado prazo. Como que eu sei se daqui 45 dias eu fiz uma compra hoje e vou pagar daqui 45? Se daqui 45 dias eu tenho dinheiro para pagar esse boleto? Então, pelo fluxo de caixa você tem. Sabendo na linha do tempo, você tem essa previsibilidade. Exatamente. E aí a gente consegue criar outros tipos de reserva financeira. Para quê? Porque se chega numa crise, você está estruturado. Você consegue saber onde você consegue cortar um custo, onde você consegue criar uma estratégia de venda para você aumentar a venda. Hoje a gente tem software que aparece frente de caixas, aqueles cardápios digitais, software, que aparece até o horário que vende mais e que tipo de horário, que tipo de produto você vende. Perfeito. Então você consegue monitorar para você trazer estratégias para aumentar as vendas. Perfeito. Então assim, é só falta de conhecimento. Peter Drucker dizia, né? O que Peter Drucker dizia? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Exatamente. Então, se não é medido na base, exatamente, o que está entrando, o que está saindo de dinheiro e quanto que está entrando, como saindo... tomar uma decisão? Como que você toma uma decisão? Exatamente. Como? E isso, eu quis cutucar você na questão das crises, porque assim...
é importante ter a gestão para sair de crises. Mas se não tiver a gestão, a gente vive em crise. Esse é o ponto. Né? Imagine quando vem a crise. Se você vive em crise, e quando vem a crise, o que você faz? Você fecha? Você perde o negócio? Você não tem para onde ir. Bate o desespero. Imagine, na bonança, quando tá todo mundo vendendo, você acha que você tá colocando dinheiro no bolso, mas podia estar colocando muito mais. Muito mais, exatamente. Agora, quando chega na crise, quem está Exatamente. estruturado se sustenta, porque cria estratégia. Quem não tá, não sabe para onde correr, Só pra onde ir. não sabe o que fazer. Joga os boletos para cima. O É. que pegar, paga. Exatamente. E o restante? Ou não paga nada. Ou não paga nada. E restaurante, nesse tipo de negócio, é um processo que geralmente tem de credibilidade com o fornecedor. O fornecedor sabe que você vai sustentar aquilo que você está comprando. Exatamente. Se você perder a credibilidade com o fornecedor, bye bye. Bye bye. Aí você tem que pagar à vista, antecipado para entregar. Aí sem fluxo de caixa e com lascou pagamento de à vez, vista, bicho. Aí você corre para onde? Para banco, né? Juros altíssimos. senta e chora. Isso é muito interessante, né, Rogério? Eu acho assim, um ponto que é fundamental, que eu sempre debato com os... Não é debater, eu acho que toda discussão é rica, né? E a gente aprende, né? Mas assim, o que vale mais, né? É você aumentar faturamento? Porque muita gente olha para o faturamento só. Fala, pô, meu faturamento está aumentando. Mas você analisa o custo? Você analisa o quanto está saindo? Você está vendo se tem ralos ali que você pode... Um exemplo é o imposto, né? O imposto é na veia, né? O imposto é um ponto. Só que tem muitos outros índices e todo mundo só fala assim, mas eu pago muito imposto, mas não olha o custo efetivo se tem algum ralo lá. Se você está gastando por uma bobeira que você não poderia estar gastando ou não deveria estar gastando, mas falta de gestão, de você estar analisando, né? Existe um exemplo que é a questão da água, né? Uma garrafinha de água. Né? Quando você vende uma garrafinha de água, quanto custa? Quanto que você ganha nela? A garrafinha é R$10. Qual é a sua margem de lucro numa garrafinha de água? Vai lá, 10%? 20%? Então você vende por R$10 e ganha R$2, né? Só que quando você vê um custo e você reduz uma garrafinha de água, você está reduzindo R$10. Ou seja, quando você vende uma garrafinha, você economiza R$2. Só que quando você tira do teu custo, você está economizando R$10. E esse R$10 sai da onde? Do teu lucro, do teu bolso. Né? Então, olha só. Né? Eu acho assim, é lógico que tem que aumentar a venda. Isso é óbvio, mas não só aumenta a venda. Né? Tem que olhar toda a cadeia estrutural dos custos e dos gastos. Né? Despesas, custos, enfim. É onde a gente falou das compras, né? A compra está conectada a isso. O que está conectado à gestão financeira. Então a engrenagem é uma só. Né? A gente entende que essa análise é fundamental. E olha só. É bolso. É bolso. Tá deixando de ir pro teu bolso. Né? E as pessoas não veem dessa forma. Aí eu te pergunto, é óbvio isso? É óbvio. Se eu economizo R$1 do meu custo, é R$1 que está saindo do meu lucro. É direto no lucro, não é? Mas é o contrário, né? Se você economiza R$1, você está injetando direto R$1 no seu resultado. Exatamente. Então, E uma das coisas que a gente faz muito dentro dos restaurantes, que é manter o cadastro de produtos do nosso cliente atualizado para pagar menos imposto. Exatamente. Ou seja, isso também, cada R$1 de imposto economizado é R$1 injetado no resultado. Exatamente. Então, olha a importância. Perfeito. E assim, a grande maioria dos restaurantes não tem cadastro atualizado de produto, principalmente porque tem muitos produtos. Muitos itens. Então, isso dentro do frente de caixa, lá o emissor de cupom, certinho, é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, exatamente. Então, o monitoramento constante dos produtos, né, do cadastro dos produtos é fundamental. Eu acho que isso é um dos pontos a serem observados, né, e é fundamental. E assim, baseado nisso, né, existe uma pesquisa que em 2020, na pandemia, mais de 300 mil restaurantes foram fechados. É um número muito grande. Né? Baseado em tudo que a gente conversou, falando sobre gestão financeira, o que a gente percebe, além, se você não tem, afinal, vamos lá, então, a contabilidade.
Vou abrir uma janela de contabilidade aqui, vou falar o menos tecniquez possível. Mas a contabilidade é a finanças. Então, se você tem o financeiro bem estruturado, você tem a contabilidade. Se você não tem a contabilidade. Então, imagina, você é um restaurante que não tinha financeiro durante a pandemia, e aí o seu contador não tinha contabilidade. Aí você vai pro contador e fala, eu preciso do balanço das informações para pedir empréstimo, para fazer Pronamp e tal. Não tem. Já era, porque era uma época que não... Era para ontem. Deu pau geral, fechou as portas e acabou. Como que eu faço agora? Não faço. Exatamente. Esse é um ponto que ninguém pensa, né? E na hora da dor de barriga que a gente volta lá na crise, né? E a gente volta no cenário do nosso cliente. Porque o nosso cliente tinha. Mas eu acho que e ele conseguiu, né? O recurso, eu acho que assim, o que leva os restaurantes a fechar? O que leva? Né? O que leva os restaurantes a fechar? Eu acho que um ponto é esse que a gente trouxe, que a gente sempre vai bater aqui, mas eu acho que é um outro ponto, que é muitos empreendedores têm falta de flexibilidade, tem um pouquinho de orgulho embutido junto, e tem a questão da liderança. Então, assim, ó, quanto você conhece sobre você para você gerir um negócio? Como investidor ou como próprio dono do restaurante que está lá todo dia, porque você está representando a sua empresa. Então, se você não conhece sobre você como liderança, tá lascado. Se você é o dono do restaurante e está operando uma parte do seu restaurante, ou está no caixa, ou está na cozinha, ou está servindo, ou tá... Você não está observando. Você não é o observador do negócio. Você faz parte. E quem faz parte do negócio não tem tempo para ver o negócio. Aí você vai ver, mas a finanças não funciona, a compras não funciona. Aí fala, mas o meu contador não entrega nada. Aí você vai lá, o cara que está servindo não está servindo bem. É óbvio. Você está se ocupando, né? É óbvio. Por que que é óbvio? É óbvio porque você, como gestor, como líder do negócio, está dentro de um setor. E aí dentro de um setor não flui, porque você não consegue ver o todo do negócio. Né? Então, qual que é a sacada? É sair e aprender, fazer cursos sobre gestão de empresas. Porque se você tem um restaurante, você tem uma empresa. É uma empresa. Se ninguém te falou até hoje, né? Que você é empresário e tem uma empresa. É uma empresa. É isso mesmo. Então não seja eu presa. Você faz tudo, gerencia. Não, quem faz tudo não faz nada. Perfeito. Né? A pessoa que está ali como gestor, como gestora, ela está ali como observadora para fazer toda a máquina funcionar. A gente observa que isso é muito mentalidade, né? Eu tenho muitos casos, nós temos muitos casos, né? De realmente mentalidade. O que é a mentalidade, né? Mentalidade do passado, de 1990, com um presente tecnológico de 2023. Né? Hoje tudo é diferente daquela época. E as pessoas ainda insistem em fazer uma gestão de 1990 em 2023. Eu acho que não teve esse upgrade de tempo. Eu acho que a pessoa não entendeu que mudou muita coisa. E eu não estou dizendo só em termos do restaurante, eu estou dizendo em termos de todos os aspectos do restaurante. Eu vou dar um exemplo, a Receita Federal. A Receita Federal hoje tem uma máquina de fiscalização, de cruzamento de informações fantástica. E tem gente ainda que pratica ações de 1990 no presente. Eu falo para todos os clientes, eu falo, olha, atitudes do passado não são compatíveis com atitudes do presente para o futuro, porque isso vai causar problema. E assim, não só no tributo, mas na gestão. Na gestão, porque é uma mentalidade, né, Rogério? Assim, é o que você falou, é por orgulho? É por quê? Bater no peito e falar que o negócio é seu? Ou eu mando aqui, eu faço o que eu quero? Eu não sei. Tem a frase, né? Time que tá ganhando não se mexe, que assim, cara, funcionou até agora. Por que que eu tenho que mudar daqui pra frente se até agora deu certo? Que eu acho que a nova chavinha, a mentalidade é isso. Deu certo até aqui. Daqui pra lá, o que é que eu preciso aprender? O que tem de novidade? O que está acontecendo para eu dar o próximo passo? Ou, minimamente, manter o que eu tenho. Que eu acho que hoje em dia já é difícil de você manter o que você tem. Porque a empresa que não cresce, ela morre. Né? Porque o custo de vida é alto, o custo dos produtos sobe. Então, eu vou só faturando a mesma coisa aqui para eu... Morreu.
E hoje a informação, a transformação, a tecnologia, ela é muito rápida. Né? Nós vamos trazer aqui vários aspectos, software, equipamentos, que assim, cara, hoje um dos aspectos que é muito caro dentro do restaurante é a mão de obra. Sim, sim. Tem gente que traz um equipamento que tira a hora da pessoa ali muito mais barata. Então, se você não qualificar a pessoa para ela aprender a fazer uma outra coisa que é relevante para o negócio, ela vai perder a função. Então, olha só, a gente está falando de um mecanismo de aumento de produtividade, redução de mão de obra, mas a gente também está falando de uma parte social que a gente pode pegar essa mão de obra e qualificar ela para desenvolver o ser humano para uma nova atividade. Sem dúvida. Olha que incrível, que oportunidade. E que é necessária essa atividade. Porque muitas vezes não tem aquele papel daquela pessoa que pode fazer aquilo dentro da empresa. E você pode trazer ela, porque você já tem confiança, né? Se ela trabalha com você há algum tempo. Por que não investir, né, Rogério? Eu acho que é isso. Mas eu acho que o grande receio é esse, sabe? É você ter que investir numa nova tecnologia, ainda ter que treinar a pessoa para poder mudar. Sabe o que eu sinto? Às vezes um pouco de preguiça nesse movimento. Né? As pessoas não entenderam ainda. Deixa para depois. Depois eu vejo, sabe? Como eu acho que é um pouco assim, comodismo. Mas eu acho que a gente tem que despertar isso, né? Alguém tem que despertar isso. Eu acho que a gente veio aqui e nosso papel é esse. Deixa para depois é assim, vai esperar alguém chutar a sua bunda ou quebrar o seu negócio para você se mexer. Talvez Precisa disso? Você não pode. A gente pode antecipar uma crise. Você falou da crise no começo, né? A gente pode antecipar uma crise. Pode. Como que a gente faz para antecipar a crise? Beleza, você tem o seu restaurante é o seu mundo. Saia de dentro desse negócio. Saia e vai conhecer o que está acontecendo no mundo. Exatamente. Vai conhecer outros restaurantes, conversar com outros empreendedores, outro tipo de negócio, o que está acontecendo no mundo da gestão, com relação a pessoas, como que isso está evoluindo, de tributos. Com certeza. De equipamentos. Então, tem um mundo fora do restaurante. Novas oportunidades. E aprenda a trazer pessoas que fazem melhor do que você o que você faz, para se tornar um gestor do seu negócio. Você é o dono da parada. Eu sei que você faz o que você quiser com o seu negócio. É seu. Mas que tal fazer ele crescer? Que tal você criar algum legado para deixar para outras pessoas, tem filho para deixar para o Brasil, algo como referência, uma comida boa que outras pessoas venham de fora para querer ir no seu restaurante comer, experimentar. Olha que delícia. Mandar para um Instagram, fazer um story. Cara, não faz diferença, não é bom? Quando você vira referência de algo que é construtivo. Maravilhoso. Aí. Maravilhoso. Quando nós vamos viajar, a gente busca, né? Qual é a referência de restaurante no lugar que a gente vai? Isso é a melhor coisa que tem, né? E ter o prazer de estar lá, né? Então eu acho que esse propósito de um restaurante, ter esse princípio é fantástico. E como que a gente pode... Como que a gente pode, mantendo isso, trazendo a galera de fora, de outros estados, experimentando as comidas, deixar uma referência, economizar dinheiro sem perder a qualidade? O que a gente pode falar sobre isso? Olha, a gente tem falado muito sobre a questão do custo, né? Eu acho que economizar dinheiro sem perder a qualidade, eu acho que está muito conectado, Rogério, à questão da análise gerencial. Realmente no dia a dia, né? Você está junto ali na gestão, você entendendo os números, vendo realmente o que você está praticando ali, eu acho que, na verdade, aumenta a sua qualidade, né? Então você pode economizar aumentando e mantendo a qualidade. Mesmo porque eu acho que no aspecto compras, né? O aspecto compras para mim é fundamental. Eu vejo num restaurante que eu aprendi com um amigo meu isso e ele me contava, eu tenho certeza que o segredo do restaurante, ele tá na compra. É na compra. É onde você consegue ganhar dinheiro. É onde você consegue otimizar o seu recurso, é na compra, na negociação, no prazo. E para que você faça isso, né, você consegue ter qualidade.
Você consegue ter qualidade, porque você vai manter a qualidade do seu produto, né? Mas precisa ter o fluxo de caixa. Porque aquele negócio, você tem oportunidade, só que se você não souber o prazo, se você vai ter recursos para pagar, como que você negocia? Então, eu acho que assim, a qualidade ela está ligada diretamente à questão de compras. Porque qual é a matéria-prima principal do restaurante? Tirando as pessoas, né? Porque eu acho que as pessoas são fundamentais. Né? Empresas sem pessoas não existem. Mas assim, o restaurante a gente entrega o quê? Alimento. Né? Então, qual é a principal matéria-prima do restaurante? Alimento. Está conectado aonde? Em compras. Então, eu acho assim, fundamental mesmo. Assim, São dois custos principais: pessoas e produtos. Pessoas e produtos. Beleza. Temos pessoas e produtos. Eu daria 3 coisas que você falou, que é gestão de compras, negociação e conexão com o financeiro. Sem dúvida. Porque assim, ó, o que eu vejo dentro do restaurante, né? Eu chego num restaurante hoje, olho o cardápio, eu pego um prato lá, ele custa R$ 39,90. Se eu voltar semana que vem e quiser comer o mesmo prato, eu imagino que eu vou encontrar o mesmo preço. R$ 39,90, sem dúvida. Então, beleza, se eu tenho o mesmo preço no cardápio, eu tenho que ter uma boa gestão de compras, porque se eu comprar carne barata ou cara, o meu prato lá no cardápio, ele vai estar o mesmo, porque eu não posso toda semana aumentar ou diminuir. E se eu comprei a carne muito cara, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a minha margem no resultado. Então, isso que a gente está falando, cara, é assim, uau. Né? Uau, assim, esse teu amigo, que também é cliente, que também é um gênio. É um gênio, né? Descobriu a lâmpada. Ele faz o principal, que é o quê? Gestão na compra. Negociação, fornecedor, exatamente. Credibilidade, prazo, entendendo o fluxo de caixa. Perfeito. Ponto. Fechou. O segredo do restaurante. Óbvio isso. É um conjunto de coisas óbvias que geram o sucesso do seu negócio. Parabéns. Por isso que o Fisco-chefe tá aqui para te ajudar. Tá na área. Cara, a gente já tá indo quase pro fim. Eu venho estudando há algum tempo, assim, isso me incomodava muito, né? Não era uma coisa confortável para mim, realmente não era. Eu ficava muito tenso com relação à questão de marketing, né? Hoje em dia eu acho ótimo, eu curto bastante, mas isso já foi um negócio incômodo, né? Eu acho que é incômodo porque a gente precisa evoluir e aprender, né? Mas hoje eu vejo, assim, cara, estratégia de marketing é fundamental para todos os negócios, é óbvio, né? Hoje é óbvio pra gente. Não era há pouco tempo, mas hoje é óbvio. E assim, a gente vê que... Agora, pensando em restaurante, qual a estratégia de marketing que a gente pode adotar, né, nessa questão de restaurante? O que é adotado no mercado, ou que a gente pode até contribuir com o pessoal para a gente entender isso, né? Eu acho que hoje existem muitas discussões, a importância das redes sociais, eu acho que isso tá conectado também e é lógico, as redes sociais hoje são uma visibilidade para qualquer tipo de estabelecimento, né? Qualquer tipo de negócio, né? Acho que assim, um dos fatores que a gente fala que é o boca a boca é a experiência do cliente. Sem dúvida. Cara, é melhor coisa para crescer. Esse é um dos pilares, né, de atração, né? Se você tiver uma boa experiência, sem dúvida. Lógico, gastronômica, do sabor, mas também de atendimento, do ambiente. Então é um conjunto que gera uma experiência do cliente uau. Putz, vai gerar indicação positiva. Perfeito. Prova social, hoje você tem influenciadores. Perfeito. E às vezes não estamos nem falando de influenciadores, estamos falando eu de você. Eu e você, nós vamos no restaurante, gostamos. Sim. A gente vai tirar foto do prato, vai postar, vai marcar o restaurante, vai... Sim. Tô aqui, realmente, é uma experiência. Mas o que incrível. te estimula a fazer isso? Realmente é o ambiente, né? É o atendimento, é o prato. Se você for mal atendido, você não vai tirar foto. Exatamente. Pode ser um prato excelente. Exatamente. Aí a pessoa te atende com aquela cara de... Eu ia falar de CU, mas não é de CU. É de salame. Cara, não vai rolar no final, entendeu? Porque é a experiência completa. Exatamente. É o sabor, é a gentileza, é o atendimento, você se sentir bem no ambiente. Sem dúvida. Cara, tudo isso faz com que a gente compartilhe.
E a gente tem, de novo, volta pro software, a gente vai chegar aqui nesse software também. Tem software que metrifica a quantidade de vezes e a recorrência que o mesmo cliente voltou ao restaurante. Até o prato que ele comeu. Então, tudo isso são dados para análise de estratégias. E vou mais longe. Hoje tem sistemas e estratégias que fazem com que seja atraído o cliente de volta ao restaurante. E eu acho que essa é uma estratégia muito, muito boa. Né? A gente tem conversado com muitas pessoas nesse ramo e, assim, é muito top. Então, assim, além de medir... Assim, Rogério, Lê. A gente está aqui... A gente tem que entender que, assim, para a gente tomar uma decisão, a gente tem que medir. Se você não medir, como que você vai fazer uma promoção? Que dia que você está só olhando? Hoje o horário está sempre vazio, mas aí amanhã está cheio. Como que você faz? Você faz uma promoção? Não faz sentido. É dados. Então tudo é dados. Tudo são dados. Tudo é dados. Peter Drucker deve saber alguma coisa, né? Quando ele falou isso aí, eu não sei. Parece que sim. Será que é por isso que ele é considerado um dos gênios da administração? Tudo é dados, então tudo pode ser utilizado. Tanto a gente falou de finanças, tudo. A gente está falando de recorrência de cliente, Sim. do tipo de prato que sai mais, Sim. o horário que vende mais. Sim. Então tudo isso é dados Sim. para criar um modelo de estratégia. Perfeito. E além disso, a gente tem a questão de visual, de identidade visual. Então a identidade visual vai impactar o meu negócio. Outro dia eu estava assistindo um programa nos Estados Unidos e tem um consultor que foi ajudar uma moça que ela vendia pipoca. Uhum. Pipoca. Vendia. Um saquinho de pipoca era um saquinho mais ou menos assim. Ela pegava lá uma quantidade de pipoca, punha no saquinho e dava um lacinho. E vendia a $1,50. Caraca. $1,50. O consultor chegou lá e falou, vamos agregar valor no seu produto. Investiu 56 centavos num balde de plástico com uma tampinha de plástico personalizada. Pegou, abriu o saquinho da pipoca, encheu o balde, tampou e foi vender. O mesma pipoca agregado a uma embalagem bonita a $9. Nossa. Olha Multiplicou a margem. por quanto? Olha a margem que... E aí é a mesma pipoca. Investiu 50 centavos. Então o visual conta sim. 50 centavos de pipoca, mas 50 centavos da embalagem. Ele ganhava R$1 de lucro, agora tá ganhando... Tá ganhando 8. Então olha a diferença do visual. E assim... Identidade visual é tudo. É do ser humano, né? Comida. A gente não come com os olhos? Não é gostoso ver algo bonito, agradável, você tá num ambiente gostoso, uma identidade que você cria vínculo pelo cheiro, pelo som, pelo visual. Então é gostoso. Sim. Aliás, a gente curtiu estar aqui, por quê? Porque esse estúdio ele tem um visual que remete àquilo que a gente quer entregar, que é estar na cozinha, Exatamente. junto com os chefes, junto com você, como se a gente estivesse dentro do restaurante aqui discutindo. E oxalá a gente vai pôr esse negócio aqui para funcionar e vocês vão ver isso acontecer. Então, esse é o nosso primeiro episódio. A gente gravou com muito amor, com desafio. Mas é porque a gente quer levar para você fazer a diferença dentro do seu negócio. Pra gente isso não tem preço. Não tem preço. Se um for atingido ou se chegar no coração a mensagem e a pessoa mudar em algum aspecto, não precisa ser em todos os aspectos, a engrenagem vai funcionar. Com certeza. Então, se você começar por a engrenagem um dia vai completar e vai encaixar todas as pecinhas e ela vai ser um restaurante de sucesso. Isso eu não tenho dúvida e nós estamos aqui para isso. Fechou? Valeu. Tamo Um abraço. junto. Até a próxima. Valeu. Até o próximo episódio.